Olá, estamos aqui mais um ano com o nosso podcast no Harmoniza Brasil 2024 e com o convidado ilustre, eu, Brenda Teixeira, Vanessa Bulhões e Alexandre Lira, Tudo nosso bem? speaker da Alu Medical. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Eu que Harmoniza agradeço Brasil. esse convite de vocês. Muito obrigada. Saiu do Rock in Rio diretamente para o nosso podcast. Me diga, Alexandre, eu sei que você trabalha muito com os fios de PDO e sei que a Alur tem diferenciais incríveis para a gente. Mas antes de falar dos diferenciais da Alur, eu queria que você falasse um pouco assim do seu amor pelos fios, né? O que é que faz com que você goste do tratamento com fios e o que é que a gente precisa também para ter bons resultados. Tá, olha, eu vou falar pra você uma verdade que pouca gente sabe. Eu tive muito medo pra começar a mexer com fio. Acho que todo mundo, quando fala de fio, tem um receio. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Depois você começa a ter segurança quando você ganha conhecimento sobre eles. Né? Que hoje o mundo é ácido hialurônico e as pessoas não sabem os grandes problemas que, às vezes, outros procedimentos levam a acontecer, muito mais difícil de resolver do que com fio. Então eu tive muito medo, só que medo leva você a estudar. Você começa a estudar mais. Então, Perfeito. o medo é muito importante na nossa profissão porque ele não deixa a gente ser impulsivo. Ele fala assim: você está fazendo sabendo o que você está fazendo. Quando isso acontece, aí, independente do material, inclusive fio, você começa a ficar assim: isso eu consigo fazer, isso eu tenho segurança de fazer, isso eu consigo entregar resultado. Assim foi a minha história. Hoje eu faço muito mais fio e toxina, menos ácido hialurônico. Antigamente eu fazia muito ácido nas consequências do rosto, do envelhecimento. Hoje eu já faço muito mais fio com muita tranquilidade. Eu espero que todo mundo chegue a isso. Lógico que você tem que estudar, tem que ter medo e tem que enfrentar os seus medos treinando, né? Hoje a gente vive de treinamento. A gente tem que ganhar mão, a gente tem que ganhar conhecimento e treinar e a gente consegue fazer qualquer coisa. Que legal isso que você colocou, Alexandre, porque eu acho que é um pouco do que a gente vive também. E os diversos tipos de fio facilitam esse começo, né? Porque a gente tem fios que é um pouco mais fácil, podemos dizer assim, a abordagem. E aí, conforme você vai se sentindo seguro, você vai partindo para fios que vai te exigir um nível de expertise técnica ali um pouco mais avançado. Com você também foi assim ou você já foi logo? Não, todo mundo é assim, né? Sim, A gente né? tem que respeitar a nossa curva de crescimento. O problema é que as pessoas querem entrar num produto novo, no caso fio, e já Sim, querem fazer coisas avançadas e nem passaram pelo básico. Esse é o grande clássico. problema. E a gente tem que ganhar mão no básico para ganhando mão. Eu acho que todos os procedimentos deveriam ser assim. Sim. É que a gente tem uma tendência de ver o que os outros fazem e querer chegar logo ali, mas não perceberam o quanto aquela pessoa já tem tempo de para fazer aquilo. Então eu passei por isso, comecei com os fios mais simples, vi como eles funcionam. Depois eu fui fazer fios de tração, porque os volumizadores não tinham, eles são mais novos aqui no Brasil. E a gente fazia casos mais simples. Aí depois você bota 4, 5, 6. Hoje me fala assim: você bota 5 de cada lado de tração? É a mesma coisa que eu botar dois. É só eu saber o que eu estou fazendo, Sim, entender força, peso de fio de tração, e você consegue resultado. Agora, é uma curva de crescimento. A gente tem que saber, sim. saber onde a gente está, Um onde a gente quer plano de chegar e trabalho, né? quanto a gente tem que andar passo a passo para chegar lá. Aí a gente consegue. A cada Instagram hoje em dia é muito. Quero chegar Facilita logo. demais todo o O caminho, mundo né? Cinderela, né? Isso me irrita um pouco, né? Eu acho que a gente tem que. Até para o nosso paciente, a expectativa, a gente Claro. tem que controlar muito isso hoje na harmonização. Né? Porque todo mundo bota o melhor caso, ninguém bota no Instagram um caso que Um foi mais ou menos. sucesso. Mas isso acontece com a gente tem que Sim, ser realista. A gente não tem aqueles casos do Instagram o tempo todo. A gente sim. sempre publica aquilo que deu melhor, mas a gente tem que. Quem está começando, que a pergunta vem disso, né? Eu É. comecei falando assim, gente, eu chego a esse resultado aqui. Será que eu consigo agora? O que, que eu tenho que fazer para chegar a um resultado mais eficiente? Aí eu fui estudando outros fios, fios mais um pouquinho complexos, mas não difíceis de colocar, e a gente vai crescendo assim. A Lu, ela dá um portfólio bastante grande para quem está começando, com mais segurança, e Sim. uns um pouco mais fortes para quem já tem uma certa experiência. E esse é o caminho de todo mundo. É isso que eu percebo muito. Quando eu conheci a linha de fios da Alur, ela me devolveu uma vontade de experimentar os fios. Eu fui para o workshop deles que teve aqui há pouco tempo e eu fiquei encantada assim pelos diferenciais, na verdade, dos fios.
pela qualidade, pela espessura do fio, trazer mais resultados, mas também talvez pela qualidade, né? Que ele traz, esses fios trazem. Então, me traz mais uma perspectiva de um resultado mais positivo para o meu paciente, porque às vezes a gente tem uma impressão de que um tratamento com fio vai ser algo muito complicado para o pós do paciente, e tem essa questão, né, com os fios, de que o pós do paciente não vai ser confortável, que vai ser um procedimento mais complicado. Então, a gente tem um lado de que os profissionais tornam o fio um pouco mais complicado, e tem um lado da rede social que faz fio e pode fazer o que quiser depois. Qual a sua recomendação para o pós-procedimento desses fios? Uau, isso adorei. Que mais pega pra mim. Sim. Que é onde choca com o paciente, assim, nossa, vai poder ter uma vida normal ou vai ter que ficar É uma 10, 15 pergunta de dias? todo mundo, né? Sim. Eu vou botar que é uma pergunta muito comum para ser respondida. Eu falo o seguinte, a quantidade de fio, o que você tem que saber de fio? Eu acho que o mercado, ele agora está entendendo que a pergunta que se faz não é quantos fios tem e qual é o preço. Isso é uma pergunta muito básica que a gente entendia que ninguém sabia nada de produto. Sim. Porque você só estava interessado em preço e quantos tem. Hoje a pergunta é, qual é o SP desse fio? Qual é o comprimento desse fio? Qual é a ponta dessa cânula? Eu posso usar uma cânula L e uma W. Qual é a que dá mais segurança? Onde eu uso a L e uso a W? Quando eu quero fazer um temporal, eu devo usar uma mais segura? Esse tipo de pergunta que a gente espera hoje em dia. Porque o fio, ele entrou no início que todo mundo assim achou que era botar uma agulhinha e acabou. Quando você pensa nisso, você entra em intercorrência. Eu sempre falo o seguinte, intercorrência, nós todos clínicos, a gente não quer entrar em intercorrência. É importante você estudar intercorrência? Lógico que é. Mas quanto menos intercorrência a gente tem, esse é o mundo ideal para nossa clínica. Perfeito. Tranquila, dorme tranquila, né? Então, quando você sabe de USP, como você se referiu, quando você entende que garra, o peso daquele que você tem que erguer, onde você deve ancorar, ou seja, onde eu faço o pertuito, o que eu tenho que fazer tecnicamente para ter um resultado, qual é a profundidade que esse fio me exige. Porque normalmente dor, desconforto, vem muito de superficialização. E a Allura, ela tem uma parte de fios de tração que eu acho muito legal. Um grande medo do mercado hoje é superficializar. É errar e não tem como recuar a cânula, porque ela é não reversível. Mas a cânula da Allura tem um dispositivo que torna ela reversível. Isso, era Então essa você a minha consegue dúvida. colocar e recuar Sim. e depois corrigir. Isso para o mercado de insegurança e medos vai ser fantástico. Isso. Porque antigamente, quando eu me formei, não tinha essa Tinha. possibilidade. Era só para frente que a gente ia. Hoje a gente pode voltar e corrigir. Então isso é muito legal para o pessoal que tem medo e Exato. que gera dor. Às vezes, porque ficou superficializada, aquela garra está batendo na derme e está incomodando, hoje você pode recuar. Aqueles fios, aqueles resultados de pós que o paciente vê, às vezes, com muito repuxamento de pele, isso precisa afastar da rotina. Eu vejo que hoje isso não está mais acontecendo tanto assim. Talvez pela modificação das técnicas, Sim, né? eu digo o seguinte, Nos fios. a pele, se você superficializar, quando você puxa um fio de tração, você consegue resultados mais expressivos, mas não fica bonito, Sim. porque ela fica puxada. Sim. Quando você tem a profundidade certa, você não, talvez nem consiga puxar tanto, Sim. mas você consegue resultados mais naturais. Hoje o mundo quer isso, né? Resultado mais natural possível, menos dolorido, inclusive na própria inserção. Eu sempre brinco com o aluno o seguinte, dois profissionais, mesma técnica, mesmo tudo, ela provoca dor, você não. Você vai ganhar esse paciente. Sim, Então, vai, né? a gente tem que estudar técnica de anestésica. Eu uso muito cânula hoje em dia para anestesiar. Eu já passei por todos os estágios Sim, de agulha, sim. ponto de agulha, 3 pontos. Mas aí a Lu me ofereceu isso porque ela tem várias cânulas. Então, esse ponto de anestesiar bem, esse conforto que a gente dá, é muito importante hoje em dia. Perfeito. Esse ponto que você colocou do recuar, eu vejo que ele é importante porque até mesmo quem tem muita experiência, a depender da vetorização que você faça, tende a mudar o plano, né, da cânula. E isso é difícil. Para quem está começando, mais difícil ainda. E é aquela coisa, você começar um procedimento sabendo que você não pode fazer uma coisa. Então, parece que você já começa travado.
Genial e sensacional essa possibilidade. Eu acho que isso é evolução, né? Então, a evolução acontece com as nossas técnicas, acontece com os materiais, e que bom que a gente pode contar com isso. Por exemplo, o seu rosto fino, Sim. o meu rosto mais gordinho, se eu faço em mim, se eu fosse o paciente, Sim. eu teria mais tranquilidade, eu tenho gordura. Sim. Mas eu uso no seu rosto uma cânula travada que eu possa. Pô, a gente não é assim, eu acho que o professor, a gente erra, né? As pessoas acham que o professor nunca erra. Não tem essa Na coisa. verdade, vira professor que erra e Exatamente. conserta. A gente aprende a consertar, a gente aprende os erros para passar para o aluno isso. Essa que é a nossa vida na realidade. A gente lá atrás, a gente já errou muito. Então a gente começa a entender como não erra. A gente vira professor para instruir as pessoas a não passarem por aquilo que a gente já corrigiu. Experiência de um É isso que é uma professor, né? experiência. Então, quando a gente faz um rostinho mais fino, eu uso ela travada. Para que eu não vou usar? Claro. Porque se eu acertar, tá ótimo. Se eu errar, eu posso recuar hoje em dia. Então, esse é o caminho. Isso Olha. que você tem tocado é legal, só um adendozinho, que tenho falado muito sobre isso. Os palcos estão superestimados, mas ninguém quer saber dos seus bastidores. Sim. E aí vai gerando, às vezes, até uma frustração, né? O comparar com uma pessoa, o que ela é hoje, mas não sabe da sua trajetória, o que você já passou, os seus erros, os seus acertos e a sua busca constante por cada vez entregar melhores resultados, eu acho. Eu acho assim, eu vou ser bem franco com vocês. Sim, É uma característica minha. adoro. Assim, a gente tem que entender que é um processo de crescimento. Esse é um ponto. Tem que entender que a gente erra. Ou seja, eu vejo pessoas errando e abandonando porque erraram. Exatamente isso, porque acha que a gente nunca errou. Eu sempre falo para o aluno, olha, eu estou aqui para corrigir, eu estou aqui para te ensinar. Sim. E às vezes um erro até numa aula é bom para você olhar que acontece, que Sim. acontece, que aquilo é uma realidade. Então a gente tem que saber corrigir quando a gente erra. Só não pode ser uma rotina. O erro não pode ser uma rotina, que aí algo está errado. Né? A gente não pode conviver. Eu vejo muita gente vai dormir à noite. Isso nem é vida. Como é que a gente Pensando, clínico vai né? chegar à noite? Hoje eu tive 2, 3, 4. Cara, a gente tem que ir para noite tranquilo para ir encontrar nossas mulheres e filhos, etc. E ter tranquilidade de vida. Né? Então, eu acho que a Lu ela tem essa possibilidade dessa reversão. Eu acho que isso é muito importante. Ela tem fios mais simples que possibilita esse início de um tratamento de treinamento mais simples também. E tem fios mais fortes, mais poderosos, onde a gente deve usar. Agora, o fio só... Eu acho que o mercado hoje... Eu não vendo essa ideia de que o mercado fala assim, o fio tá crescendo, maravilhoso. O mercado, eu digo o seguinte, os professores têm que buscar treinar as pessoas que já fazem, mais do que buscar pessoas para fazer. Eu sou de 10 anos de fio, então muita gente tem muito tempo de fio e acha que sabe tudo de 10 anos. Eu, em cada ano e meio, muda muita coisa. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que o fio, ou qualquer outro procedimento, é algo que a gente tem que estar sempre se atualizando. A gente tem que estar sempre buscando uma informação. E às vezes eu treino muito, até professor, eu converso muito com o professor, e eles também o professor estuda, eles acham que a gente não estuda, eu toda hora estou atualizando, exatamente, então, mas o aluno também tem. O aluno não tem que ter, eu acho que muita receita de bolo, assim, o rostinho dela magro, eu trato ela de um jeito, o meu rosto, eu não tenho uma técnica congelada para tudo. E hoje está muito esse negócio de que aprendi uma técnica, aí então aquela serve para réplica. Ela é replicável para todo mundo. E não é assim não que existe, funciona. né? Você tem que ensinar todas as técnicas. E outro detalhe, o professor hoje tem que falar de todas as marcas. Eu sou da Alur, eu dou o curso de Alur, sim, mas eu falo de todas as marcas. Porque hoje a gente tem volumizadores de uma marca, da A, B, C e a da Alur. E eles têm formas de colocar diferentes. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Olha, eu boto da marca A, Sim. igualzinho, o seu é ruim, porque está acostumado com a marca A. Eles entregam um volume diferente, a confecção do fio é diferente, então os professores têm que começar a pontuar isso para o aluno. Entendeu? Não adianta Exatamente. ser uma marca, a marca está me apoiando, está comigo, mas ela me permite eu falar de todas as A marcas. liberdade, né? Exatamente, O aluno a precisa liberdade de entender, na conhecimento. verdade, Exatamente. o plano de trabalho, a física, né, de vetorização, mas não entender, só saber trabalhar com o tipo de produto. Tem que Inclusive, o saber. nome do curso é a física dos fios. Exatamente porque é esse o detalhe. Antigamente eu fazia curso, e era assim, muita anatomia, que eu acho importante, mas já vim com a base de toxina e tal, técnicas, querendo vender técnica mirabolante, e pouquíssimo de produto. Era assim. Hoje a gente está, graças a produto, Deus, né? colocando muita força no produto.
Hoje a gente tem várias marcas, então a gente tem que trabalhar produto. Eles têm que entender, olhar um produto, o que aquele produto muda da marca A, B, C e D, e o que ele me entrega diferente, para eu poder me adaptar àquela marca. Senão a gente começa a pensar só na primeira marca. Exatamente, mas eu tenho uma grande dúvida, eu sei que é a dúvida da maioria das pessoas que estão aí assistindo. A gente sabe que o fio tem resultado maravilhoso, mas a gente sabe também que as faces precisam de algo a mais para melhorar a performance do fio e para dar melhores resultados. Me conte um segredo, Alexandre, o que é que você faz para que os seus resultados tenham uma melhor durabilidade, com o resultado dos fios associado a mais o quê? Me conte. A doutora Renata ela vai falar sobre gerenciamento com vocês, ela é fantástica, ela vai conversar, mas o que eu posso falar? Quando você bota um fio, um corpo estranho dentro de um tecido, existe uma resposta celular de invasão, ou seja, um invasor entrou, meu sistema imunológico começa a falar, algo entrou, vou sinalizar para destruir. É assim que funciona, né? Então, essas células vão até ele, no final das contas, uma mega célula gigante de macrófagos, fica em volta desse fio, ela não consegue destruir. E nesse momento, o que ela fala? Opa, vou envolver ele com alguma coisa para que esse corpo estranho não entre no meu lado sistêmico. O que é esse alguma coisa? É o colágeno. Então, para que isso aconteça, o meu ambiente celular, tanto célula quanto aonde ela está, o meio celular, tem que estar muito bem trabalhado. Então, o fio hoje, ele necessita, e aí a Renata vai falar de toda a parte de gerenciamento, vocês esperem, porque eu tenho certeza que ela vai falar muito melhor do que eu, mas eu trabalho muito nesse pré e o pós, Legal. Porque o fio fica ali muito tempo induzindo colágeno. E o excesso de colágeno para o meio extracelular não é bom. Então eu tenho que trabalhar também esse meio, ou seja, gerenciamento de pele é antes, depois e sempre. Não tem como parar. Exato, perfeito, Você tem que viu? melhorar essa qualidade de pele É uma sempre. dica de ouro, né? Porque a gente acha que, coloca 10 fios que vai ficar maravilhoso. Mas a gente precisa de gerenciamento, a gente precisa de nutrição celular É para isso. ter uma performance boa dos Combinar, fios, né? Combinar. Associação de procedimentos É isso. hoje. E a Lu tem muitos ativos, muitas formas, e aí a Exatamente. Renata A gente vai vai trazer explorar aqui tudo com aqui vocês. hoje. É. Sim. Né? Me conta, assim, o que é que você vê de novidade no catálogo, né, no portfólio da Lu, que a gente pode acrescentar para os consultórios, seja de um profissional que está começando na harmonização e aqueles que têm já um nível de conhecimento mais avançado. É assim, a Lu tem uma série de fios liso mono, liso parafuso, duplo parafuso, volumizadores, que é o Hydra, tem os de tração. Todos os fios de tração são bidirecionais. 95% no Brasil são bidirecionais. Em breve vocês vão ter, em breve, muito breve, eu não posso dar essa spoiler aqui, mas eu diria que no mês que vem vocês já vão ter um fio diferente, que age de forma diferente. Por isso que vocês têm que ter esse entendimento, ou seja, o que um fio bidirecional me traz? Bidirecional é um cabo de guerra. Eu puxo o tecido e eu não deixo descer. Esse é o bidirecional. Perfeito. Mas já existem outros fios que não tensionam tanto e que a gente está trazendo em outubro, novidades em breve. E hoje, em primeira E é um mão, para spoiler você. da empresa, mas está chegando. E aí, olha a importância hoje do clínico entender de fio. É que eu falo. Porque se ele não entende do fio, o comércio fica muito fácil. Sim. O comércio ganha, porque se você não questiona isso para tudo. Né? Eu sou da área odontológica, então era resina. Essa resina é muito melhor do que essa. Se eu não souber, eu acredito que é muito melhor do que essa. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender o que aquela empresa está trazendo e qual o motivo que ele é realmente de tecnologia. Senão, tudo parece diferente, às vezes não é tão diferente, mas está vindo esse fio. Então, assim, eu acho que ele vai mudar muitos conceitos que a gente tem do bidirecional. E a Loura é uma empresa que me permite essa busca. Todas as empresas tentam ter um portfólio enxuto, mas ela permite trazer coisas que vão agregar de um resultado clínico melhor. Perfeito. Eu quero aí, para a gente encerrar, fazer uma pergunta também que eu sei que é o dia a dia. Como alinhar a expectativa do paciente com os resultados de Perfeita, fios? pergunta fantástica. Essa pergunta eu acho que é muito Né? pertinente, assim. Em primeiro lugar, o paciente já chega pra gente, que é clínico, mostrando o Instagram. Isso me incomoda. Sim, Porque é o que eu falo, todo mundo... O Instagram vai contra o clínico. sim. Porque se a gente não quebrar... O fio é um ótimo produto. Por que tem muita gente que se frustra com ele? Porque a gente vende errado.
Porque a gente fala do fio uma coisa que não é inerente a ele. Se a pessoa quer um lift absurdo, vai fazer uma cirurgia. Concordo. E outra coisa, na Coreia, se começa a colocar fio preventivamente. Sim. Então, as garras farpadas, que é cutting, são garras que são preventivas. Elas não aguentam tanta tração. Só que o que aconteceu com todos nós? Eu sou da velha guarda, né? Então, lá atrás, o curso só tinha garra farpada. Então, a gente entendeu que ela seria para tudo. Só que lá atrás já existia moldada na Coreia. Só que ninguém falou isso pra gente. Então, agora que a gente está entendendo quão melhor é uma garra moldada em relação a uma garra farpada. Ou seja, o cutting, esse especulado, ele tem um limite. Se você puxar muito aquela garra que é flexível, você perde a garra. Sim. Porque ela é flexível. Lógico. Né? Então, a gente tem que respeitar o nosso ligamento, a gente tem que respeitar vários pontos. Se eu puxo demais e dou um nó, achando que isso vai resolver, eu vou me frustrar. Eu acho que o mundo dos fios hoje está muito ligado a essa frustração. Quem for falar a verdade, vocês vão falar assim, nossa, eu me frustrei. Ah, você pegou agora, ótimo, mas daqui a um mês... Então, o paciente não quer o imediato. Ele quer algo que dure. Se ele quer algo que dure, eu tenho que estar no meu limite. E eu não posso criar uma expectativa. Não é ele que manda em mim. Sou eu que tenho que orientar ele. Isso. E é isso que tem que mudar hoje nesse mundo que a gente está tentando, com os cursos, criar esse novo conceito, talvez, não é um novo conceito, mas uma nova forma de abordar para limitar aquilo que a gente consegue entregar. Se a gente entrega mais, maravilha, ele vai aplaudir. O problema é que a gente promete querendo vender muita coisa, Sim. não entrega, e aí ele olha para sua cara e fala assim, ficou ótimo no dia, mas 30 dias já perdeu muito. É uma frase que a gente ouve, a gente tem que dar essa realidade. Demais. Então, a gente tem que começar a corrigir isso aí, essa parte clínica de como é que a gente conserta isso. E a comunicação com o nosso paciente é fundamental. Exatamente. Até a comunicação, como o paciente chama, o fio de sustentação. Que o paciente quer o quê? Ele quer sustentação. Mas não é exatamente a sustentação do rosto inteiro que o fio vai conseguir oferecer, né? Então, é toda uma associação do tratamento. Então, só da gente já chamar o fio de sustentação, já dá uma responsabilidade para o fio muito grande. E depende de quantos fios. Olha o que a gente vai ter que Exato. saber. Aonde fazer pertuito? Quantos fios eu devo colocar para aquele peso? Qual a garra que eu devo escolher? As pessoas acham que é só checklist, botar um né? fio, ele escolhe o paciente. Você quer farpado ou moldado? Aquele famoso dedinho aqui em cima. nossa. Começa Era só a isso. querer escolher. Não sei se já pensou. O que você quer? Como se fosse um menu para ele. Ó, você quer farpado? Não, é nós é que temos que impor. Sim. Não, no seu caso, é moldado. Não tem esse papo de querer farpado. Ah, mas é mais caro. Mas você não vai me cobrar resultado? Você não vai me cobrar Claro. longevidade? Então, quem planeja é o clínico. E eu acho que muita gente deixa se envolver, deixando o paciente entrar nisso, mas ele acaba se perde, dando né? mal lá na frente. Até Ele nas faz a primeira quantidades, né? venda, mas não faz a segunda venda. Porque ele vai ficar insatisfeito, porque perdeu. Porque, mas só botou 2. O senhor não autorizou? O senhor não botou em mim 2? Exato. Então, a gente tem que ter essa imposição como clínico. Até nas quantidades, às vezes o profissional planeja 5 fios de cada lado, o paciente fala, ai, doutor, mas eu não estou podendo fazer essa quantidade de fios. Eu falo, junta dinheiro. Exatamente, é isso que a dinheiro gente e faz. tem que ter essa autoridade, postura. essa postura com o paciente. Junta porque, dinheiro. eu só tenho como fazer 2. Então vamos fazer 2. Não. Nossa, não vai. E ela vai fazer Assinatura- 2 e cobrar resultado A disso. assinatura clínica é nossa. Exato. Nós temos uma assinatura ali. Perfeito. Se você tem assinatura, você tem que impor. Então vou fazer com outro. Faça. Sim. Você não está perdendo, você está ganhando. Impecável, impecável. Delícia, né, de papo, Muito. assim. Ficaremos horas, né? E eu falo que ano passado isso aconteceu, é quase uma aula, né? Você falou ali coisas que eu nem tinha conhecimento. Falei, cara, que legal. Então, para quem assistir aí, fazer essas anotações, foi muito bom te receber aqui. Espero que você aproveite Salvador e essa energia que a gente só encontra aqui na Bahia. Obrigada por esse momento, por contribuir e por ser tão leve. Verdade. Muito Eu que obrigada. agradeço. Por compartilhar esse Chama momento que com eu a volto. gente. Ah, Com certeza. E para você que está aí assistindo, você vai conseguir assistir esse podcast quantas vezes você precisar. Ficará salvo no nosso canal no YouTube. volta lá naquele checklist que ele passou. Exatamente. Assiste de novo, porque tem muito conteúdo aí guardado. Quer deixar o seu perfil do Instagram para que as pessoas possam te achar? Lá no meu Instagram tem muita parte até de dicas. Eu coloco muitas dicas, legal. filmes. Né? Eu sempre não gosto muito do filme, porque eu não gosto de pessoas que olham o filme e façam. O filme é para aquelas que já têm uma noção, Sim. para dar uma atualização. Né? Mas é @dr, doutor, dr.alexandre Lira, Lira com Y.
Pronto. Então, assim, mas lá eles vão ter conteúdo, desde o SP que eu botei, essas perguntas que fazem normalmente, que a gente fica claro. colocando. Que é e diferente pergunta dos por lá que a outros, gente tá? coloca, Esse USP é Sim. diferencial da Lu. verdade. Então, muito obrigada. Aproveite muito o Harmoniza Brasil 2024 e volte sempre ao nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.